Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, tanto os homenageados como os seus familiares, aos nobres vereadores também pela participação. E eu gostaria, antes de formar a mesa, de convidar o homenageado Dean Rusque de Menezes para fazer assento aqui ao plenário. Iranilson Alves da Silva. George Barbosa de Barros. Marcone Dantas Tavares. Luiz Carlos Ferreira. A senhora Loranise Maria de Medeiros. Antônio Gonzaga da Cruz. E André Renan de Almeida Silva. Também Marcos Antônio de Carvalho Lopes. Presente na casa, o excelentíssimo senhor prefeito Antônio Modesto Rodrigues de Macedo. Eu gostaria de convidar para fazer assento à mesa. O senhor secretário municipal de Obras e Meio Ambiente, José Odécio Rodrigues, também ex-prefeito e ex-presidente desta casa, também gostaria de convidar para fazer assento à mesa. O senhor Antônio Henrique Lopes Rodrigues, primeiro secretário da mesa diretora. O senhor Samuel Barros de Galvão, segundo secretário da mesa diretora. Também gostaria de convidar, representando os homenageados de centenário, a senhora Sani Tavares Galvão, aqui representando o seu pai, o senhor Hélio Mamedes de Freitas Galvão, em memória. E também gostaria de convidar para fazer assento à mesa o pastor Edinaldo Barbosa da Silva. Também representando os homenageados com o título de cidadão. A mesa já formada, gostaria de convidar todos para que, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional.
plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, a nação que salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sinto formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigantemente a glória na harmonia, espero sorte, palma e luminoso, e teu futuro sem essa grandeza. Entre o Brasil e as terras da pátria, os filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, desses longos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá paróquia sentas estrelado, dignamente o ouro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nos serves a justiça calma forte, verás que o brilho teu não foge à lua, ninguém te adora a própria morte. Já dando prosseguimento aos trabalhos, gostaria de convidar o vereador Rochael Arthur Galvão, propositor do título de cidadão tibauense do Sul, ao senhor Ulisses Galvão Tavares, o nosso primeiro prefeito, em memória. Neste ato representado pelo senhor Marconi Dantas Tavares e também pela senhora Sani Tavares Galvão. E também da homenagem pelo centenário de nascimento do senhor Hélio Mamedes de Freitas Galvão, neste ato representado por sua filha Sani Tavares Galvão. Você da palavra, usando a tribuna. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente desta Casa Legislativa. Agradecer a presença de todos que aqui se fazem presentes, na pessoa do ex-presidente e ex-prefeito desta cidade, o senhor José Odécio, o homem que eu costumo dizer, a memória viva desta cidade. É uma grande satisfação, quero aqui demonstrar, a grande satisfação em fazer parte deste parlamento, nesses momentos, principalmente nesses momentos, quando nós temos a oportunidade de render as homenagens a quem merece. E
todos que aqui estão para receber esses títulos de cidadãos tibauenses recebem por merecimento. Não é por bonitinho, nem por feinho, não, é por merecimento. Porque tem aqui deixado a sua contribuição para o desenvolvimento dessa terra. Temos aqui duas placas que serão entregues em comemoração ao centenário de nascimento de duas pessoas que muito contribuíram para essa terra, principalmente na área da educação. A senhora Maria Zuma de Carvalho Lopes, em memória, aqui representada pelo seu filho Marcos, sua filha Marione, seu genro José Odécio, seu neto Antônio Henrique. Ou seja, além da contribuição dada para o futuro que hoje é presente e até já é passado também, na educação, até porque vale ressaltar que Dona Zuma, como o vovô chama até hoje, foi a professora da 3ª série primária que ele fez lá no Piau. E vovô Acrísio Galvão hoje tem 91 anos e sempre fala dos tempos de escola com Dona Zuma. Então isso é uma prova da contribuição dada para a formação de cidadãos de bem dessa terra, cidadãos estes que vieram somente a engrandecer o nome deste município. Temos aqui no município, na galeria desta casa, fotografias de ex-presidente de Câmara, que também foi prefeito, como por exemplo meu tio Arlindo Galvão, também foi aluno de Dona Zuma, como eles costumavam chamar. E a outra homenagem de centenário, é uma proposição nossa, a homenagem à professora Maria Zuma é do nosso amigo vereador Francisco Gomes Monteiro, a autoria, né, a proposição. E a nossa ideia, a princípio, era que esta casa realizasse uma sessão solene para a comemoração do centenário de nascimento do Dr. Hélio Galvão. E isso aconteceria em 18 de março de 2016, justamente no dia em que ele completaria os 100 anos, se aqui estivesse. Não foi possível, então a nossa presidente resolveu, de uma certa forma, aproveitando o momento da entrega dos títulos, fazer essa entrega da placa, ou seja, uma honraria que marca essa data dos 100 anos, mesmo fora de prazo, mas eu acredito que a família recebe de bom gosto e com muito prazer. O que nos levou a render essa homenagem ao Dr. Hélio Galvão foi o reconhecimento por tudo, digo tudo porque tudo que fez Tibau nascer veio do esforço do Dr. Hélio Galvão, das suas amizades, da sua influência política, do seu conhecimento, enfim. Conhecendo a obra literária daquele professor, como conheço, li nas Novas Cartas da Praia, publicada em 68, escrita e publicada em 68, logo no início do livro, bem antes das cartas mesmo, ele faz um relato sobre o que havia pedido para essa terra, como ele chamava, a minha aldeia fechada. E
resolvi grifar aqui, tirei cópia, e grifar alguns trechos, que vou ler aqui, simplesmente para algumas pessoas que não tenham tido o prazer de conhecer a importância de Dr. Hélio Galvão para essa terra, saiam daqui com esse conhecimento. E assim ele diz: por ela me fiz pedinte. Ela é essa praia, é a praia de Tibau, como ele mostrava para o mundo, através das cartas. As cartas da praia e a praia das cartas. Trouxe nos ombros o fardo de suas reivindicações e o peso de seus anseios. Pedi a justiça eleitoral. Deixa aqueles eleitores exercer ali mesmo o seu dever cívico. E a justiça eleitoral deferiu a súplica e os eleitores deixaram de andar 8 quilômetros a pé para votar. Pedi ao governador de Serra Rosado: abra uma estrada que dê acesso à minha aldeia fechada. E a estrada foi aberta. Pedi ao governador Silvio Pedrosa: faça uma escola para as crianças. E a escola se fez. Pedi ao prefeito Milton Duarte: traga água para o povo. E a água veio para mais perto, porém ficou escondida e mais funda, e não se podia alcançar. Pedi ao deputado Genésio Cabral: assine este projeto de criação do distrito. E o distrito foi criado. Pedi ao deputado Valmir Targino: apresente o projeto de criação do município. E o município nasceu. Pedi a Arthur Vilar, em sua rápida passagem pela chefia do tráfego postal: arranje uma agência postal para trazer as mensagens de amor dos que estão longe. E a agência veio. Pedi ao governador Aloysio Alves: dê um grupo escolar à cidade pobre. E lá nos fomos, arranjando uma sala aqui, outra ali, reduzindo uma construção acolá, até que formamos o melhor edifício escola da região. Pedi mais: quero que a água inútil do fundo do poço venha para a superfície. E instalado o poço, o líquido abençoado jorrou, abundante. E fui pedindo mais: uma escola para os meninos de Cabeceiras, outra para os de Manimbu, para os de Piau, outra para os de Cibaúma, outra para os de Pipa, outra para os de Maria. Pedi mais, porque perdi a vergonha de pedir. Pedi uma ponte para que o povo de Piau chegasse sem passar por dentro do rio, ou em manifestações equilibristas por cima de um tronco de coqueiro estendido de margem a margem, e os carros não mergulhassem nos atoleiros. E a ponte se fez. Ele não finaliza com essa frase, pequena frase que grifei, mas achei fundamental. Quando ele diz: e onde pude entrar, não entrei só, entrei com a minha praia. Então foi isso que fez Hélio Galvão por essa terra. Se de um pedaço de Goianinha nasceu Tibau do Sul, eu considero que o pai foi Hélio Galvão, mesmo tendo sido tendo sido apresentado o projeto pelos deputados na Assembleia e tendo sido sancionada pelo governador Aloysio Alves. Mas tudo isso teve o peso da influência, das amizades, do peso, da importância que exercia Dr. Hélio no meio jurídico, no meio literário, ou seja, no meio intelectual, até porque, mesmo sendo filho de uma terra tão pobre naquela época, quando não se conhecia os mananciais de riqueza que essa terra tem, ele sai daqui, mas não sai definitivo. Ele não esquece essa terra. Mesmo assim, ele ajuda a fundar a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele ajuda a fundar a Fundação José Augusto, da qual ele foi o primeiro presidente. Enfim, é uma honra para nós, tibauenses,
ser conterrâneos de Hélio Galvão e reconhecer tudo que ele fez por essa terra é o que nos cabe como representante do povo que nos elegeu. Muitos chegaram a conhecê-lo e outros não, mas a partir dessas pequenas frases que li, que foram escritas por Hélio Galvão, os senhores aqui presentes, senhoras também aqui presentes, tenho certeza que sairão convencidas do que essa homenagem é mais que merecida. Muito obrigado e boa noite a todos. Até a próxima oportunidade. Me solidarizo com o pronunciamento do vereador Rochael e faculto a palavra ao vereador Antônio Rodrigues Lopes Rodrigues. Excelentíssima senhora presidente, em nome do qual saúdo os colegas vereadores, excelentíssimo senhor prefeito do município de Tibau do Sul, em nome do qual saúdo todos os presentes, meus senhores e minhas senhoras. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Francisco Gomes Monteiro, pela iniciativa de homenagear a professora Maria Zuma de Carvalho Lopes. Obrigado, vereador, por sua iniciativa, que traz para nós, membro da família, uma honra imensurável desse gesto de Vossa Excelência. Maria Zuma, que tanto fez pela educação desse município, sendo a primeira professora a lecionar neste município, porque tudo na vida passa pela educação. Uma pessoa sem o conhecimento é uma pessoa sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro. Também quero, nesse momento, parabenizar o vereador Rocha por sua iniciativa de homenagear uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante do nosso município, o doutor Hélio Galvão, o senhor doutor Hélio Galvão, pelo seu centenário. Tibau do Sul hoje é o que é, graças à determinação, à coragem de doutor Hélio em brigar no bom sentido para que o distrito de Tibau, primeiro a vila de Tibau, se tornasse distrito e posteriormente o distrito de Tibau se tornasse cidade de Tibau do Sul. E aí a história por si só, ela fala do grande homem que foi Hélio Galvão, um reconhecimento de Tibau do Sul a doutor Hélio Galvão. Ela é notória porque temos colégio com o nome de doutor Hélio Galvão, temos rua com o nome de doutor Hélio Galvão, temos a estrada que liga Tibau do Sul a Goianinha, Goianinha a Tibau do Sul, com o nome de doutor Hélio Galvão. E para nós é o maior exemplo. Nós, cidadãos tibauenses do Sul, temos doutor Hélio como uma referência, porque através do seu conhecimento, através da sua capacidade, através do seu empenho, muitos outros filhos de Tibau
almejaram ser advogado e hoje podemos ver brilhantes advogados, filhos de Tibau do Sul, espelhado no senhor Dr. Hélio Galvão, porque foi assim o primeiro advogado que essa cidade teve. Falar também dos nobres senhores que aqui hoje serão homenageados com o título de cidadão tibauense do Sul, é falar um pouco da história recente de Tibau do Sul, cada um no seu tempo, cada um com sua contribuição, cada um com seu serviço prestado, e essa casa tem a grandeza de reconhecer o trabalho de cada um dos senhores prestado ao município de Tibau do Sul. Não poderia ser diferente. Temos a satisfação de agraciar os senhores com esse título de cidadão tibauense do Sul. Porque muitos gostariam de ter, mas poucos terão. Porque para obter o título de cidadão tibauense do Sul, precisa deixar sua marca nesse município, precisa deixar um legado nesse município. E essa casa, reconhecendo isso, atendendo o pedido dos nobres colegas vereadores, propositores, assim o fez, concedendo aos senhores essa honraria de ser chamados filhos de Tibau do Sul, não de nascimento, mas por adoção, pelo serviço prestado que cada um de vocês tem ao nosso município. E aí, eu quero pedir licença aos demais para falar do meu amigo particular, do meu amigo de longas datas, que saiu lá de Araçatuba, saiu 3.000 quilômetros para vir receber esse título hoje no município de Tibau do Sul. Isso prova a sua integração, o seu amor por essa terra, o nosso amigo Iranilson, que tanto contribuiu quando Tibau do Sul não tinha meios de comunicação, quando a população do município se comunicava por cartas. Incomodado com isso, juntou o empresariado, juntou o então vereador à época e hoje prefeito do município, Antônio Modesto, e saiu batalhando para que Tibau do Sul chegasse em Tibau do Sul a linha telefônica residencial. Iranilson também participou ativamente da política do município. Iranilson também foi professor na Escola Dr. Hélio Galvão, fundou associações, participou ativamente do Conselho Municipal da Polícia, do Conselho Estadual da Polícia Comunitária, foi vice-presidente do Conselho Municipal, foi gerente de vários hotéis neste município, tem sim o merecimento, tem o nosso respeito, tem o respeito dessa casa pelos seus préstimos à nossa população. Então, portanto, aqui quero mais uma vez parabenizar e expressar a minha satisfação, a minha alegria de, no ano que Tibau do Sul completou 55 anos de existência, essa casa se reúne para reconhecer o trabalho dos senhores, do trabalho prestado dos senhores a esse município. Então, Tibau do Sul é quem agradece a contribuição de cada um dos senhores por este povo, por esta cidade. E meu muito obrigado. Parabéns ao vereador Antônio Henrique Lopes pelo seu pronunciamento. E dando início à entrega dos títulos, iremos iniciar pelos títulos, pelas homenagens do centenário de aniversário. E para isso convido o vereador Rochael Arthur Galvão, propositor da homenagem ao centenário de nascimento do Dr. Hélio Mamedes de Freitas Galvão, em memória, para fazer a entrega da placa, aqui representado por sua filha, a senhora Sani
Tavares Galvão. Gostaria de convidar aqui à frente. E ainda gostaria que a senhora Sani aguardasse aqui na frente e eu passo a mão do segundo secretário, vereador Samuel Barros, para fazer a entrega do símbolo do nosso município, a bandeira de Tibau do Sul. Também convido o vereador propositor da homenagem do centenário de aniversário da professora Maria Zuma de Carvalho Lopes, também em memória, para proceder à entrega da placa, aqui representado por seu filho, o senhor Marcos Antônio de Carvalho Lopes. E também gostaria de convidar a sua filha e seus netos, também incluindo o vereador Antônio Henrique, para receber a placa. Ainda solicito ao vereador Antônio Henrique que faça a entrega da bandeira do nosso município. Terminamos de entregar as duas homenagens de centenário de nascimento. E aí, para iniciarmos a entrega de título de cidadão tibauense do Sul, eu convido o vereador Josué Gomes de Moura Júnior, propositor do título de cidadão, ao senhor Dean Rusque de Menezes. E logo em seguida, aproveitando o momento da foto, gostaria de convidar o vereador Adécio Luiz Marinho para fazer a entrega da bandeira. Convido também o vereador Antônio Henrique Lopes Rodrigues para ir à frente da mesa para entregar o título ao senhor Iranilson Alves da Silva, ao qual foi propositor. Aí, logo em seguida, eu gostaria de convidar o nosso ex-presidente e atual secretário de Obras para fazer a entrega da nossa bandeira.
Eu gostaria de pedir ao vereador Antônio Henrique para permanecer aqui à frente e convido o pastor Edinaldo Barbosa da Silva para receber também o título de cidadão tibauense do Sul, que também foi de propositura do vereador Antônio Henrique. Gostaria, logo em seguida, de convidar nosso prefeito para fazer a entrega da bandeira. Dando continuidade, gostaria de convidar o vereador Samuel Barros Galvão, segundo secretário da mesa diretora, para proceder à entrega do título ao qual é o propositor, ao senhor George Barbosa de Barros, mais conhecido como Cabo Barros, aqui no município. E aproveitando o ensejo, gostaria de convidar o vereador Geraldo Marcelino para fazer a entrega da bandeira do município. Convido o vereador Rochael Arthur Galvão para fazer a entrega do título de cidadão tibauense do Sul à senhora Sani Tavares Galvão, representando nesse momento o senhor Ulisses Tavares, Ulisses Galvão Tavares, como já foi mencionado, foi o primeiro prefeito de Tibau do Sul. E aproveitando o ensejo, gostaria de convidar o vereador Aguinaldo José Frades para fazer a entrega da bandeira. Segura. Convido o vereador Francisco Gomes Monteiro, também vice-presidente dessa casa, para fazer a entrega do título de cidadão de Tibau do Sul ao senhor Luiz Carlos Ferreira, a qual foi propositor. E gostaria de convidar o vereador Josué para fazer a entrega da bandeira. Também temos aqui, para ser entregue, o título ao senhor Renan de Almeida Silva, que teve como objeto de propositura do ex-vereador Manuel Messias Marinho. E aí eu gostaria de convidar o prefeito para fazer a entrega do seu título. E aí eu gostaria de convidar Francisco Gomes Monteiro para assumir a presidência. Porque eu vou entregar.
Francisco Gomes assumindo a presidência, eu gostaria de fazer a entrega da bandeira. Nesse momento, eu convido a senhora Lorenise Maria de Menezes Medeiros, desculpe, para receber o título de cidadão de Bauense do Sul. E também o vereador Samuel para fazer a entrega também da bandeira do município. Dando continuidade, eu concedo a palavra ao senhor Marcos Antônio de Carvalho Lopes para se pronunciar em nome da homenageada do centenário de nascimento da sua mãe, a professora Zuma. Boa noite a todos. Acho que dá para ouvir, não? Boa noite a todos. Excelentíssima senhora presidente Célia Maria Marinho, em nome de quem eu cumprimento as outras pessoas da mesa, senhores vereadores, senhores e senhoras, né, aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao vereador, em meu nome e em nome da minha família, ao vereador Francisco Gomes Monteiro, que foi o autor da proposta desta homenagem à professora Maria Zuma de Carvalho Lopes. Eu preciso ler porque eu não sou muito de improviso. Senhoras e senhores vereadores, a homenagem que vossas excelências prestam hoje em memória de minha querida mãe, tem para nós, seus familiares, um significado marcante e excepcional. É a manifestação de respeito e saudade de uma comunidade por uma mulher que dedicou toda a sua vida à alfabetização de crianças e jovens e à formação de cidadãos, modificando hábitos e procurando, da melhor forma possível, contribuir para o desenvolvimento da educação no município. Por outro lado, numa sociedade que não tem sabido valorizar a profissão docente, esta homenagem é uma amostra de reconhecimento a uma geração de mulheres professoras, como a minha mãe, que muitas vezes, em condições adversas e precárias, deram a contribuição inegável ao processo de interiorização da educação no estado do Rio Grande do Norte. Essas mulheres pioneiras se espalharam não só pelo nosso estado, mas também por outros estados brasileiros, ensinando bons hábitos, bons costumes, noções de higiene, além de ensinar a ler, a escrever e a contar. Imagine os senhores o que essas mulheres professoras provocaram de mudanças nos padrões comportamentais e na vida cultural das cidadezinhas onde foram exercer a sua profissão de educadoras. Foi neste contexto de interiorização do ensino primário que se criou a Escola Isolada Professor Wilson Rocha, em Piau, à época município de Goianinha,
sendo a homenageada de hoje a primeira professora formada a atuar na referida escola, onde exerceu a docência e a função de diretora até se aposentar. As condições eram precaríssimas. A escola funcionou primeiramente em espaços alugados, em pequenos espaços alugados, e finalmente, somente nos anos 60, instalou-se em um prédio onde hoje está até hoje. Além das dificuldades materiais para ministrar as suas aulas, a professora teve ainda que adquirir respeitabilidade na comunidade, que a olhava como ave rara, com costumes diferentes, como uma moça da praça. Imagine os senhores naquela época, isso há 80 anos atrás, minha mãe chegando na cidadezinha do Piau, uma mulher dita da praça, porque vinha da capital, né, indo fazer a matrícula dos alunos montada num cavalo de calça. Imagine o impacto que isso causou e a impressão que causou, e que ela precisava reverter essa impressão primeira. Foi com muito trabalho e dedicação que ela foi conquistando a comunidade, interagindo com as mães e pais de alunos e ganhando a confiança de todos eles, tornando-se uma figura central, respeitada e amada por todos. Seu nome foi, sem dúvida, para as gerações passadas, uma referência no município pelos serviços prestados à comunidade na área da educação e da saúde, tendo contribuído para a criação de várias escolas e para a formação de muitas professoras. Maria Zuma de Carvalho Lopes nasceu em Natal, desculpe que eu me emociono um pouco quando eu falo dela, em 13 de novembro de 1914, à Rua Santo Antônio, no bairro da Cidade Alta. Passou parte da sua infância entre a Rua Santo Antônio e a Praça João Tibúrcio, onde mudou-se com a família em 1916. Teve a sua infância marcada por perdas profundas. Seu avô, Tenente Marculino de Carvalho, faleceu quando ela tinha apenas 4 anos, e sua avó, Dona Maria Anunciada Vasconcelos de Carvalho, em 1922, quando ela ainda nem completara os 8 anos. Iniciou aos 6 anos a sua formação escolar com a professora Dona Beatriz Cortez Gonçalves. Em 1923, após a morte de seus avós maternos, com 9 anos de idade, mudou-se para a cidade de Angicos, onde continuou a estudar com a sua tia, professora Maria Orione de Carvalho, que acabara de ser nomeada para lecionar no grupo escolar José Rufino, daquela cidade no interior do estado do Rio Grande do Norte. Permaneceu em Angicos até 1927, indo residir com a família em 1908 em Goianinha, por ocasião da nomeação de sua tia, professora Maria Orione de Carvalho, para dirigir o grupo escolar Moreira Brandão naquela cidade. No Moreira Brandão, ela concluiu o curso complementar, que era o curso que dava direito a entrar na escola normal. Durante o período em que viveu em Goianinha, morou na casa onde hoje funciona o Instituto Santa Terezinha. Em 1932, voltou sozinha a Natal para estudar na escola normal, diplomando-se professora em 1936. Diplomada, a professora Maria Zuma de Carvalho voltou em 1937 ao município de Goianinha, indo residir na propriedade do senhor João Lopes, no povoado de Piau, onde começou a desempenhar as suas atividades docentes na recém-criada escola Professor Wilson Rocha. Em 1939, casou-se com o senhor Antônio Lopes, com quem teve 6 filhos, indo residir em propriedade que o casal adquiriu e onde funcionou por muitos anos a referida escola, que depois de começar em salinhas pequenas, finalmente se mudou para a casa onde ela morava. A professora Maria Zuma de Carvalho Lopes, sem dúvida, dedicou a maior parte de sua vida ao magistério, mas também exerceu atividades de assistência à saúde da população mais carente e a atividades culturais e religiosas. Como professora muito respeitada e querida, com trânsito entre políticos do município e de fora dele, Maria Zuma desenvolveu ações políticas, reivindicando melhores condições para a educação e para a população. A sua atuação política foi o que permitiu, por exemplo, a construção do prédio próprio para o funcionamento da Escola Wilson Rocha, na gestão do governador Aloysio Alves, e para a ampliação do atendimento educacional dos habitantes de outros povoados, que fazem parte hoje do município de Baldo Sul. Exerceu outras atividades de gestão, tendo sido, além da diretora da Escola Estadual Wilson Rocha, diretora da Escola Estadual José Mamede, bem como secretária da Prefeitura no governo do prefeito Nivaldo Rodrigues de Barros, de 1979 a 1982, ano do seu falecimento.
Em reconhecimento ao seu trabalho, a Prefeitura de Tibau do Sul, na gestão do prefeito José Odécio Rodrigues, construiu uma escola que leva o seu nome. Portanto, senhores e senhoras, reafirmo aqui a nossa gratidão, minha e de meus familiares, pela homenagem. Iniciativas como esta põem em evidência a importância do trabalho docente e do profissional da educação para a sociedade. Mantém viva a memória daqueles que se dedicaram com coragem e generosidade à formação dos cidadãos, procurando ajudar para amenizar a vida dos mais necessitados. A profissão docente sempre foi e será central no desenvolvimento de nossa sociedade. Nenhuma mulher, nenhum homem atingiram posições de relevância sem terem passado pelas mãos de uma professora primária, lembre-se disso. Encerro com estes belos versos da poetisa mineira Adélia Prado, que dedico especialmente à minha mãe. O que a memória ama fica eterno. Te amo com a memória imperecível. Obrigado. Também nos congratulamos com o senhor Marcos Antônio de Carvalho pelo seu pronunciamento e passo a palavra para o senhor Iranilson Alves da Silva, que representará todos os homenageados com o título de cidadão tibauense do Sul. Senhora Presidente, ilustre vereadora Célia Carneiro, a quem eu saúdo, cumprimento os demais vereadores da mesa, o senhor prefeito, honra e me deixa extremamente feliz de poder, eu sonhei com esse dia, né, o meu ilustre amigo Antônio Modesto, hoje prefeito de Tibau do Sul. É uma realização de um sonho que a gente perseguiu durante muito tempo e lamentavelmente, eu não estava aqui nessa fase tão bonita, de uma luta tão difícil que foi Modesto e o seu grupo político conquistar a prefeitura de Tibau do Sul. Mas eu, de longe, sempre estou de olho, acompanhando as coisas que estão acontecendo aqui e comentando, escrevendo e trocando ideias com outras pessoas. Eu gostaria de agradecer ao vereador Antônio Modesto, que teve a iniciativa, lá em 2014, de propor esse projeto de resolução, concedendo a mim o título de cidadão tibauense do Sul. Eu, na verdade, sempre me considerei um cidadão de Tibau do Sul. O documento hoje entregue pela presidente da Câmara, Célia Carneiro, veio apenas oficializar essa relação de amor, de paixão que eu tenho por este lugar. No meu coração existem lugares para 3 cidades, 3 lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, Araçatuba, onde eu passei a minha adolescência e moro até hoje, no estado de São Paulo, e Tibau do Sul, que eu cheguei aqui lá pelo ano de 1994, e não foi por acaso que eu cheguei aqui. Eu tinha visto, eu morava em São Paulo, e tinha visto uma reportagem naquela antiga revista Manchete, que não existe mais. A revista trazia uma matéria, na época, muito bonita sobre a pipa, e o título da matéria era Pipa, aqui começa o paraíso. E eu, curioso, comprei a revista, levei para casa, li, achei muito bonito o lugar. Eu morava em São Paulo, trabalhava numa empresa multinacional americana, e eu tinha sofrido 2 assaltos em São Paulo, para variar. Então, às vezes eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu pensei, tá aí, Pipa. O nome era sugestivo, então eu cheguei à conclusão, Pipa, este é o lugar que eu vou. E vim.
Antes eu tomei o cuidado de mandar uma carta para algumas pessoas que eram citadas na revista. Na época, o ex-prefeito Valmir era o prefeito, e algumas pessoas que tinham pousadas na PIP e tal. Apenas a Silvia Krumenauer, que era a esposa do Nego, é que respondeu. Eu tive o cuidado de mandar um envelope selado, porque eu imaginava que não tivesse nem correio aqui. E a Silvia, então, mandou uma carta para mim, convidando para que eu viesse conhecer o município. A minha ideia era vir conhecer, mas longe, não passava pela minha cabeça ficar. No fim, com uma semana que eu estava aqui, eu fui transformado em gerente do antigo Hotel Bangalô. E, a partir dali, eu comecei a me envolver com a comunidade, através dos garçons, das garçonetes, do pessoal que trabalhava no hotel, fui conhecendo a realidade. Na época, nem se falava nesse turismo que tem hoje, era uma carência muito grande. Tibau parecia uma vilazinha perdida, esquecida, ruas empoeiradas, algumas ruas ainda não eram calçadas, e a atividade preponderante, a atividade econômica na época, que era a pesca de camarão e lagosta. E eu achava que eu podia, de uma certa forma, ajudar, contribuir, emprestar os conhecimentos que a gente tinha para que o município se desenvolvesse. Então, comecei a me envolver com as pessoas aqui, fundamos uma liga de futebol, e eu quero homenagear, lembrar o nome do falecido senhor Breno Paim, que era entusiasta, o Galego do Correio também participava, o Nininho, o Castro, e organizamos um primeiro campeonato. Foi uma experiência muito interessante. Depois, a primeira grande luta que nós nos envolvemos, na época eu era gerente do Hotel Solar Atlântico, recepcionamos lá um alto executivo da Telemar, que é a antiga Telemar, que é a Oi hoje. E ele estava lá, eu descobri que a pessoa era executivo da Telemar, então questionei ele na hora do café, por que nós não tínhamos telefone aqui. Era uma dificuldade. Aqui existia aqueles telefones celular rural, você estava passando um fax, o sinal caía, o papel parava, tinha que começar de novo. E o mais interessante era o telefone que funcionava aqui na sede da cidade, né? Aqui na esquina. Era o telefone molecular, né? O moleque que saía para dar o recado, que alguém tinha ligado e que voltaria a ligar daqui 1 hora, daqui 15 minutos. E o curioso, aquilo tudo para mim era novidade, né? Que à noite, principalmente, que era mais barato, se formava uma fila quilométrica para as pessoas fazerem as ligações. E, óbvio, não havia descrição nenhuma, privacidade nenhuma, todo mundo escutava a conversa de todo mundo, e depois o que a gente sabia, as conversas era assim, a rua está cheia, fofocas, havia briga de marido e mulher, porque os recados dados eram entregues de forma errada. E isso tudo era uma coisa que incomodava, principalmente a rede hoteleira, não tinha como fazer reservas de hotéis, era uma dificuldade tremenda. Então, a grande luta foi essa. Esse executivo da Telemar orientou que a gente conversasse com as autoridades, na época, Antônio de Jó, que era o prefeito. Eu tinha uma relação muito próxima já naquela época com o Modesto, era o vereador, José Modesto, então conversei com o Modesto, expus a situação, o Modesto envolveu a Gleide, uma figura impressionante, uma figura memorável. A Gleide envolveu os alunos, os meninos da escola fizeram um mapa de Tibau numa cartolina, foram de casa em casa perguntando quem ia querer telefone, e foi feito um levantamento. E meses depois começaram, rapidinho, chegou os caminhões da empresa de telefonia e já foi instalando os postes. Foi uma coisa muito rápida. No final de 99, eu estava preocupado porque nós íamos virar o século, havia aquela preocupação, não, o mundo vai acabar em 2000 e esse telefone não vai ser mais útil. E, no fim, viramos o ano 2000, já com a maioria das residências de PIP Tibau do Sul, com telefone fixo em casa, uma beleza, todo mundo coligado, ligado com o mundo todo. E o mais engraçado é que eles espalharam um orelhão em tudo quanto é canto aí, biboca nos matos, no meio dos matos, e a gente passava, mas quem vai? Será que é os macacos que vão falar nesse telefone aqui? Encheram o município de orelhão. E vocês veem, meus amigos,
minhas senhoras e senhores, que o mundo se desenvolve, a tecnologia avançou e hoje o orelhão, acho que as crianças não sabem nem o que é, nem como funciona. Nem sei se existe ainda aqui, né? É uma peça de museu. Então, a gente começou dando ideias, ajudamos a organizar a Associação dos Bugueiros, a Associação dos Barraqueiros. Havia muita dificuldade de relação entre os barraqueiros, um discutia com o outro por coisas bobas, né? Então, a gente começou a conversar, olha, vamos fazer, vocês unidos vocês serão mais fortes. A mesma coisa com os bugueiros. Então, ajudamos a redigir o estatuto, fundando a Associação de Bugueiros, a Associação de Barraqueiros. Depois, minha mãe e minha irmã vieram para cá morar em 2002, fundamos a Associação das Bordadeiras Artesãs, porque as senhoras elas não davam valor, elas vendiam aqueles bordados, um preço irrisório para os turistas. E nós fomos, enfim, envolvendo em tudo que acontecia no município. Depois recebemos um convite honroso do Rogério de Lico, e estimulado, inclusive, pelo Modesto também. Fomos convidados para dar aula de História e Geografia na Escola Hélio Galvão. Para mim foi uma realização de um sonho. E eu me sinto orgulhoso, me sinto assim, emocionado de ver que temos aqui já no segundo mandato do Geraldo, que foi meu aluno dedicado, e hoje é um excelente servidor público do município, e o povo da Pipa reconhece nele essas qualidades do trabalho, e Geraldo está já no seu segundo mandato. Samuel também foi meu aluno, e enfim, a escola foi uma coisa assim, na verdade, eu mais aprendi do que ensinei, né? Porque o dia a dia, a convivência com os outros professores, com as pessoas, o pastor Carlos, que era o diretor na época, a Laurive, enfim, era um time de gente que lutava. Como o senhor Marcos falou, a docência, né, é uma coisa assim extremamente relevante. E eu, prestando atenção nele, que eu gosto muito de história, visualizando enquanto ele falava, aquele 1927, a gente vê as novelas de série da Globo, como eram os costumes naquela época, uma moça... e eu vi na internet um dia, alguém postou lá um contrato, como as prefeituras daquela época, do século passado, faziam com a moça que ia dar aula. Ela não podia sair à noite na rua, não podia namorar ninguém. A prefeitura, as municipalidades impunham determinações para a moça. Ela tinha que ser um exemplo de figura pública, respeitosa, e fixava, inclusive, o salário. Se ela arrumasse um namorado, um casamento, era demitida sumariamente. Havia aquela sociedade machista, ultraconservadora, né? Então, eu imagino a sua senhora Zuma, sua mãe, a mãe da dona Marione também, né? O desafio, chegar aqui, né? Em Tibau do Sul, praticamente não havia nada, né? Deve ter sido alguma coisa assim extremamente desafiadora, e hoje ela recebe essa homenagem, ela tem o nome numa escola porque mereceu. E todos nós temos essa oportunidade de dar um pouquinho de cada um de nós. Eu gostaria de me referir agora ao Zé Odécio, que é uma figura, eu não diria lendária, mas é uma referência, né? Eu gosto muito, aprendi muito a admirar Zé Odécio desde que cheguei aqui. A gente conversava muito. O Zé Odécio é um político por natureza, é um exemplo, é uma referência. E a gente sempre manteve uma relação excelente. Eu falo dele até hoje, escrevo e falo dele no estado de São Paulo como uma referência política, a maior liderança, na minha opinião, com respeito aos demais políticos e líderes que surgiram, mas Zé Odécio é parte dessa história. Rocha, que também foi meu colega de escola, de magistério, falou muito bem, e eu também sou apaixonado pela obra de Hélio Galvão. Quando cheguei aqui, em 1994, a primeira coisa que eu sou jornalista, e jornalista por natureza é curioso, eu queria saber a origem do nome,
por que Tibau do Sul? E as pessoas, muitos não sabiam explicar. Então, alguém na época me sugeriu, não, procure o Dácio Galvão e você vai conseguir os livros. Eu não imaginava que tivesse uma obra daquela, da maior importância histórica, e eu acho que precisa haver um resgate, né, disso. As Cartas da Praia é uma referência, é uma coisa bonita. Eu li, na época consegui os livros, li, e vocês não imaginam, esses livros estão disponíveis na internet. Qualquer pessoa pode comprar, pode adquirir. É uma coisa assim que trata da história antiga, né? Eu também li, ele fazia referências, inclusive, aos primeiros rádios de pilha que chegaram aqui no município. Ele tratava do dia a dia. Eu sei que ele chegava aqui, sentava ali no comércio que tinha ali, no degrau, e conversava com as pessoas. Era uma pessoa do povo, era uma pessoa pública, mas do povo. E eu aprendi, sabe, a gostar. Eu sempre tive essa curiosidade de saber, li algumas coisas, não há muito ainda que ler. Eu tenho um sonho, já disse isso para o Zé Odé, já disse para o Modesto, para o Antônio Henrique, cobrei hoje. A gente precisa continuar, porque a história andou, nós precisamos resgatar e trabalhar em cima disso, né? Há um resgate da história política, histórica, econômica, social de Tibau do Sul. Tibau do Sul passou por uma revolução social, econômica nos últimos 20 anos. O turismo trouxe uma avalanche de novas culturas, novos conhecimentos, muitas outras pessoas vieram para cá. Pipa é aquele cadinho, é uma Babilônia. Falam-se inúmeras línguas estrangeiras ali, e eu acho que nós temos um material muito forte, muito grande, enorme. Não se pode negar a contribuição hoje, não só dos brasileiros, mas dos portugueses, principalmente dos portugueses. Eu acompanho muito o Luiz Leal, está sempre postando coisas, uma pessoa também apaixonada por Tibau do Sul, fixou aqui, constituiu família aqui, enfim. Tibau, eu sempre costumava dizer, e repito hoje, se Deus fez o mundo em 7 dias, escolheu um dia só para cuidar de Tibau do Sul, porque esses contornos das falésias, hoje eu fui ver na companhia do Antônio Henrique, matar a saudade, tirar fotos, meus amigos nem imaginam a ciumeira que ficam, né? Todo mundo no sul do país ficam doidos, né? Apaixonados. Várias pessoas da universidade que eu estudei, procuradores do Estado, inclusive vereadores estiveram aqui. Eles vêm recentemente, coisa de uns 2 meses atrás, uma amiga minha advogada que se formou comigo, ela esteve aqui, conheceu todo o litoral e esteve aqui, e eles voltam sempre com aquele discurso: mas como é que você voltou, largou aquilo lá, aquele lugar maravilhoso, lugar bonito, e vem morar em Araçatuba? Mas razões outras da família que me obrigaram a voltar. E o Antônio Henrique fica me cobrando: não, você tem que voltar, tem que voltar. As coisas não são mais tão fáceis assim. Eu já não sou mais um jovem aventureiro quando foi que cheguei aqui, lá em 94. Eu tive o prazer de participar de algumas campanhas eleitorais no período que estive aqui, olhando, ajudando, contribuindo. Não tive muita sorte, perdemos, choramos juntos, algumas campanhas. Mas a vida é assim, a vida é constituída de vitórias e derrotas, né? E na eleição última de 2016, Modesto se candidatou pela terceira vez, e eu, de lá, com o coração na mão, acompanhando. No dia da eleição eu não consegui acesso à informação, parece que todo mundo tinha sumido para acompanhar a apuração, e ninguém dava uma informação, e eu tentando achar a saída. Só mais ou menos 7, 8 da noite é que eu soube que Modesto era o prefeito. Eu fiquei emocionado, fiquei feliz demais, porque foi um sonho perseguido muito tempo, né? Podia até ter desistido, mas a persistência é uma virtude dos grandes homens. E hoje voltar a Tibau do Sul, sob o governo de Modesto, o grupo político dele, isso me deixou muito feliz, muito satisfeito. Eu quero, para não ser injusto, eu quero lembrar dos vereadores da legislatura passada que aprovaram esse meu título em 2014, que foi o Vavá, o Joca Boleiro e o Paulinho, que não estão aqui, não se elegeram, mas a vida é assim.
altos e baixos. Semana retrasada, e sempre estou acompanhando a sessão da Câmara aqui, mesmo distante, não é 3.000, Antônio Henrique, é mais de 3.000, são 3.860 quilômetros de distância que separam a gente. Mas hoje a internet nos aproximou bastante, então a gente está sempre em contato, acompanhando o que acontece aqui. Ruski, um velho amigo, muito bom vê-lo hoje. O Ruski sempre tocando terror, impondo a lei e a ordem. Eu sempre gostei do jeito duro, firme do Ruski, isso faz parte. Eu sempre defendo a polícia, acho que a polícia trabalha a situação que hoje o Rio de Janeiro, mudando o assunto, mas é pertinente lembrar que cidades como o Rio de Janeiro estão entregues ao banditismo, à violência. Por quê? A polícia trabalha acovardada, a polícia trabalha acanhada, com medo. O policial hoje mata um bandido, vem direitos humanos, vem a OAB, vem não sei quem, em cima do policial que estava ali para cumprir o dever de defender e de proteger a sociedade. Nós vivemos hoje uma época de uma inversão de valores. O bandido tem todo tipo de garantias constitucionais e sociais. O policial não. O policial dá um tiro, é afastado da rua, tem que responder inquérito administrativo, e os salários. Aí que está o problema. Então, quando você vê policiais como o Ruski, que trabalhou aqui, prestando um grande serviço, eu ainda estava aqui, você fica admirado. Eu acho que a polícia tem que ser linha dura, não pode amolecer, tem que ser linha dura. Eu defendo linha dura em todos os sentidos, porque às vezes a gente pensa, a vida que nós estamos levando, principalmente no sul do Brasil, a gente chega a um ponto que a conclusão que o Brasil não tem conserto, não conserta, não sei quem vai consertar o Brasil. Eu fazer a minha campanha eleitoral agora, eu apoio Bolsonaro para presidente da República. E eu fui a Brasília visitar, conhecer ele pessoalmente, peguei meu carro, fui bater em Brasília, rodei 1.000 quilômetros, fui lá no gabinete dele. E eu disse para ele várias coisas, e ele falou, esse cara é doido, né? Eu disse, inclusive, que ele devia colocar um tanque, como o Geisel fez em 77, não é, Zé Odécio? E pôr lá mirado para a porta do Congresso, e mandar sair todo mundo com a mão na cabeça. Porque senão ele não governa. Se ele for levar no papo, nessa conversinha de fazer acordo com político, acordo com partido, não governa. E o Bolsonaro começou a dar risada. E eu não sei como vai ser a situação, mas nós precisamos de um governo duro. O Brasil, eu viajo, eu ando, eu escrevo, eu leio muito, não tem conserto. Não sei a geração futura das crianças que estão nascendo agora, eu não sei que país nós vamos deixar. Vocês ainda têm aqui esse paraíso. E eu, mais uma vez, quero homenagear Zé Odécio, que é uma referência em Tibau do Sul, uma pessoa que chegou aqui também há muito tempo, liderou os movimentos para que o município chegasse na condição que chegou. Para não tomar mais o tempo de vocês, eu gostaria de dizer que foi um prazer muito grande chegar ontem aqui, depois de 12 anos. O município cresceu muito, mas eu andei hoje, há muita coisa para fazer ainda, principalmente na estrutura pública, né? A estrutura da administração pública. A estrada de Goianinha-Tibau está muito feia, é preciso muito empenho, e essas coisas só se garante, só se consegue através da gestão pública, da luta partidária, política, envolvendo os vereadores, envolvendo as pessoas que têm influência, porque senão não se chega a lugar algum. Mais uma vez agradecendo os vereadores da atual legislatura, né? Adécio, gostaria de homenagear o pai dele, foi meu amigo. O vereador Adelmo também foi um grande homem público, um grande vereador, prestou grandes serviços a Tibau do Sul, também merece ser lembrado. Tivemos uma convivência muito saudável, muito boa. Ferreira, um empresário, uma pessoa que a gente se conheceu também na Pipa, também empenhou-se em grandes lutas para o desenvolvimento e crescimento da Pipa. Por fim, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer. Achei muito bonito o mimo. A bandeirinha de Tibau do Sul vai ficar na minha mesa, no meu escritório. Foi uma honra muito grande estar aqui. Mais uma vez, agradecer ao
Antônio Henrique, por essa lembrança. E a gente continua lá em São Paulo, no interior de São Paulo, de olho aqui, acompanhando, escrevendo, postando algumas coisas e divulgando. Eu divulgo muito, Pipa e Itivaldo. Eu sempre estou escrevendo, divulgando, comentando, e as pessoas ficam extasiadas com as fotos, com as postagens, porque realmente vocês estão no paraíso. Eu quero agradecer e dizer que a luta continua. Podem contar comigo. Agora eu tenho mais uma obrigação, porque agora tenho um documento provando que eu sou cidadão. Tenho que ajudar mais e trabalhar mais, empenhar mais. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Modesto. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssima senhora presidente da Câmara, Célia Marinho Carneiro, em que eu saúdo toda a mesa, eu chamo amigos vereadores, que aqui nesta casa aqui tive por 12 anos, e quero aqui me congratular e parabenizar a todos os homenageados de hoje. É um ato muito importante para aqueles que passaram aqui por Tibau do Sul e que contribuíram, direto ou indiretamente, pela nossa cidade. Mas, em nome de todos os homenageados, eu quero fazer aqui a referência ao Dr. Hélio Galvão, pela criação da nossa cidade e por tudo que foi dito aqui no artigo das Cartas da Praia, que eu também cheguei a ler, e tenho ela em casa guardada, porque isso é uma história que a sociedade tibauense hoje, a sua minoria, conhece. E eu lembro muito, como criança, aos sábados, estava ali na praça, em um bar que tinha na praça, e quando ele chegava, todos nós em uma voz só dizia: chegou o doutor Hélio Galvão. Era uma posição de respeito daquele povo tibauense, humilde, que os seus pais no passado souberam educar, e a gente tinha respeito às autoridades. Eu lembro muito bem do setor da segurança, tinha um soldado aqui, um delegado, e ele às vezes saía ali da delegacia onde morava, e os caras estavam bêbados, querendo brigar, ele dava só um grito e todo mundo corria para casa. Mas eu disse uma certa vez que o mundo tinha mudado, e minha mãe me repreendeu. E disse: meu filho, as pessoas que mudaram. As pessoas não querem mais entender quem são os pais, quem são as autoridades. Então, os direitos estão acima dos deveres. A impunidade está acima da justiça. Em todo o âmbito do poder legislativo, do poder executivo, do judiciário, da segurança pública em geral. Isso é como disse o senhor Iranilson, que Brasil que nós temos, um Brasil tão amado, um Brasil tão idolatrado, mas não tem mais aquela paixão que tínhamos antes, desse Brasil, do país da liberdade, desse Brasil, do país da democracia. Se tivéssemos a democracia que foi implantada neste país, com respeito aos mais velhos,
com respeito às autoridades, nós íamos ter um país, por ser um país, não um país, um continente, que é tão agraciado por alguém que o visita ou que vem de fora, e porque nós, brasileiros, também não amamos de coração a nossa pátria e a nossa bandeira. Mas, meus amigos, Tibau do Sul, como foi dito aqui, e foi dito numa hora muito importante pelo propositor da proposta, o vereador Rocha, quando conta a história do desmembramento, da criação do distrito, da criação da cidade. Então, naquela época foi Hélio Galvão. E de lá para cá, aqueles que chegaram a governar esse município depois da sua criação, também deram a sua contribuição. E o que eu vejo hoje, no momento de hoje, de um país que nós temos, como eu falei há pouco tempo, a impunidade supera o direito e os deveres dos cidadãos, mas nós não podemos se igualar a isso. Vamos se unir muito mais para que o Tibau da criação seja o Tibau mais importante para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Quando Marcos fala da bravura de Maria Zuma de Carvalho, fala de uma educadora, fala de uma história, Marcos, e na qual minha mãe também é uma educadora, como a mãe de demais amigos que estão aqui, como a de Moura Júnior, e de outros amigos que estão aqui, foram também educadoras deste município. E naquele tempo, o direito do professor era um respeito que se impunha aos alunos e eles obedeciam. A dificuldade de estudar, quando eu falo isso, vocês podem até me dizer que eu sou muito velho, mas não, é porque eu ouvia Dona Zuma, eu ouvia Hélio Galvão aos sábados, e eu sou muito curioso, as minhas amizades sempre foram com as pessoas mais velhas do que eu. Então isso é uma faculdade da vida que eu não tive na sala de aula. E isso me dá muita sustentabilidade e muita segurança de falar daquelas pessoas e daquilo que eu ouvi daquelas pessoas de bom. E isso eu levo sempre para minha casa, para meus filhos, porque também recebi isso dos meus pais. E depois passei a ouvir muito o meu tio, que ainda aqui está presente, tanto na parte da educação, como na parte da política. E é o que hoje sempre procuro a me manter dessa forma. Porque na vida, seu Iranilson, na vida de cada um de nós, a única certeza que nós temos é a morte. Mas a maior história de um ser humano é você poder contribuir com aquilo que é de bom para a sua cidade, para o seu povo. E o que fica de bom no seu desaparecimento é a história, é o legado. E aqui, para quem não conhecia e para quem não sabia, temos dois exemplos muito fortes. A história de um doutor que saiu de Pernambuquinho e foi à faculdade de Alagoas, andando em um trem, e de Maria Zuma, que veio da capital para ser aqui uma educadora. Você vê a dificuldade que se tinha no passado, mas com o direito e os deveres do cidadão, você conseguiria implantar a educação e o direito.
E hoje, com tudo o que se dá, é difícil se impor a educação e o direito. Então precisamos abrir mais os corações. Precisamos ser mais humildes. Porque a humildade de cada ser humano é a grandeza de cada cidadão. Então, meus amigos, sinto muito feliz hoje, Iranilson, quando você diz, eu tive muita perseverança, mas a minha perseverança não era dada por mim, e sim por Deus. E com esse meu jeito de ser, com essa pessoa que eu sou, eu enfrento os desafios da vida. Porque eu só tenho medo de uma coisa, dos castigos de Deus. E eu lembro de uma passagem, quando fala de Hélio Galvão, Sani, eu vou aqui fazer aqui uma reflexão à sua mãe. Eu, menino, de 5, 6 anos de idade, e disseram assim, Aloísio chegou na pipa, e o carro vem pelas cacimbinhas, e nesse momento, o menino pequeno, ela aqui com mais de 50 meninos arrastando para ir receber o governador Aloísio Alves. Dona Ilíria, faz medo, ela disse, não tenha medo de nada, só tenha medo dos castigos de Deus. Então são as frases que a gente aprende no passado, que não podemos esquecer. Então, eu quero aqui, nesse momento, dizer a vocês que o Tibau do Sul, Iranilson, que você viu dizendo Pipa, aqui é o paraíso, hoje nós batizamos Pipa, o paraíso do Nordeste. Ou por não melhor dizer, Pipa, eu te amo, Pipa eu cuido. Pipa eu cuido, Pipa eu te amo. E muito obrigado a todos vocês. Apesar do adiantar da hora, eu gostaria de conceder, por facultar, a palavra aos homenageados que assim o desejarem, para fazer os seus agradecimentos. O discurso em representação a todos vocês foi escolhido o senhor Iranilson, como foi feito, e muito bem feito, mas eu acredito que cada um de vocês desejam fazer um agradecimento, não sei se ao propositor ou dizer alguma coisa. Então, eu gostaria de deixar facultada a palavra aos homenageados. Senhora presidente, demais vereadores, autoridades aqui presentes, solicito para fazer uso da palavra. Vejam só, eu queria agradecer, hoje é dia de agradecer, né? Primeiro pelo título, segundo por estar vendo o Cabo Barros aqui na minha frente, um cara que eu tenho maior estima por ele, e que foi o meu substituto, né? Agradecer a você, Modesto, por ter segurado ele aqui com você, e ele está fazendo esse trabalho belíssimo. Queria dizer para você, Barros, que você está mais presente aqui do que quando eu estive. E esse título é tão grande para mim quanto é para você, né? São poucos os que têm a oportunidade de estarem aqui. Então, assim, eu queria agradecer ao vereador Moura, queria dedicar esse título ao senhor Fernando Barbosa, que, em memória dele, morreu ano passado,
e que me deu um pedaço de Tibau do Sul, né? Hoje, além de eu ser filho, neto de Juvina Filomena de Albuquerque, que era munícipe aqui de Tibau do Sul, ali da área de Piau, hoje eu tenho meu espaço aqui também em Tibau do Sul, doado pelo senhor Fernando Barbosa, que me tinha como filho. Então, assim, eu queria agradecer também ao Dr. Milton, que foi meu parceiro. Cara, a Polícia Militar, ela vive de parcerias, né? Se você chegar e não fizer amizade com aquelas pessoas que são formadoras de opinião, com aquelas pessoas que estão ali no meio de turismo, que aqui em Tibau do Sul, o nosso grande potencial é o turismo, Pipa, né? Se você não tiver amizade com essas pessoas, a polícia não funciona. Se a prefeitura não estiver do lado, a polícia não funciona. Nós recebemos apenas uma viatura e um armamento frágil para poder dar segurança para vocês. E quando se tem policiais que estão aqui presentes 24 horas, se doando, arriscando suas vidas, nos pés de corregedoria, para dar um suporte melhor pela população, abraça esses caras. Porque não está fácil hoje para um policial jogar um uniforme no, eu sou bem rude, nos pinhaços, né, para dar suporte para a população com as leis das formas como estão, né, Iranilson? Que você foi bem, enriqueceu o meu vocabulário com as suas palavras. É muito difícil ser polícia, principalmente nos dias de hoje, onde o cidadão é menor para a justiça do que o vagabundo. Então, eu espero que vocês continuem unidos, continue dando o suporte que você está dando para Barros, Modesto. Porque Barros sem você não funciona. E você, com Barros, você tem um secretário de segurança, quando está funcionando. Então, funciona mais ou menos assim, um ajuda o outro. E não é diferente com a população. Quando a população abraça um trabalho, é meio caminho andado. Já tive o prazer de trabalhar com vários prefeitos aqui, como o Nilcinho, que está ali, com o Valdenício. Não cheguei a trabalhar com o Modesto como prefeito, mas ele também foi meu parceiro e eu parceiro dele. Tivemos alguns atritos que existem, e eu tive com o Valdenício também, tive com o Moura já, arranca-rabos. E é assim que funciona. Quando um está errado, o outro puxa no chicote. Né? E hoje eu imaginava que quando eu saísse daqui, eu não iria encontrar uma equipe. Porque eu tinha uma equipe muito boa aqui. Eu tive a melhor equipe do mundo para trabalhar aqui em Tibau. Que eu tinha o apoio do Tenente Daniel. Eu não tinha só o efetivo de 9 homens. Eu tinha o efetivo de pipa também ao meu dispor. E hoje eu tenho uma equipe tão boa quanto a que eu tive aqui em Tibau. Que hoje eu sou o comandante do GTO de Goianinha. Então, assim, esse GTO, ele compõe todas as cidades aqui da Redondeza. E de vez em quando eu estou aqui em Pipa. Eu amo isso aqui. Sou apaixonado por isso. Minhas raízes são daqui. E eu moro aqui pertinho agora. Né? Nos finais de semana eu estou aqui perto, em Pernambuquinho. Então, eu queria dedicar esse título a ele, por ter me dado a oportunidade de morar no meio de vocês, de se fazer presente aqui quando eu quero, de ter o meu espaço, e agradecer a todos. Quero pedir desculpa a quem eu magoei de alguma forma. Né? Quero pedir desculpa de coração a quem eu magoei. Mas não é fácil ser polícia. Às vezes a gente diz coisas, às vezes a gente desabafa. O estresse do dia a dia. Na maioria das vezes defendendo alguém. Então era isso aí. Agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Muito obrigado. A palavra ainda continua facultada.
Boa noite a todos. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar nesta casa, para também externar a minha gratidão a Deus, primeiramente, e ao meu amigo, vereador Antônio Henrique, que havia se comunicado comigo há praticamente 2 anos, mas as circunstâncias não haviam contribuído para que nós viéssemos aqui a esta casa, ao prefeito Antônio Modesto, não é? E também a presidente desta casa e a todos os parlamentares que estão aqui. A minha primeira vinda a Tibau do Sul foi aos meus 16 anos de idade, precisamente ali no distrito de Muninho. E eu não sabia que seria pastor aqui, pois eu ainda era muito jovem naquela época, e tive a felicidade no decorrer do tempo de chegar aqui e pastorear a Igreja Evangélica Assembleia de Deus com os meus 27, 28 anos de idade, por aí. Prestamos aqui um relevante serviço na evangelização, no trabalho social, como cuidar de pessoas carentes, pessoas necessitadas, de maneira que os meus filhos chegaram aqui ainda pequenos, não é? Está ali a minha filha Eline, chegou aqui com seus 4 anos de idade. Fique de pé, filha, por favor. Muito bem. E só veio ela, né? E aqui nós passamos 4 anos, mais de 4 anos. E esta cidade, ela ficou dentro do nosso coração. Nós amamos Tibau do Sul. Eu estou aqui constantemente. Falei o pastor Flávio, estive aqui faz 15 dias. Os eventos, as cruzadas que são feitas aqui, eu estou sempre participando, estou sempre aqui. E para mim é uma alegria muito grande hoje, né? Ser um cidadão tibauense, não é? Para mim é uma alegria muito grande. Felicidade também de ter, não é, na trajetória, nosso irmão, não é, Nilcinho, foi prefeito também aqui nessa cidade, um guerreiro que eu acompanhava sempre na sua trajetória aqui quando era pastor. Então eu quero agradecer a todos, Antônio Henrique, senhor prefeito, não é, que naquela época ele era vereador aqui, um batalhador, um guerreiro, e vê-lo, né, como prefeito dessa cidade, nós agradecemos a Deus primeiramente e dizer que esta cidade está de parabéns, não é, por ter este homem, né, à frente desta cidade. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tibau do Sul é uma cidade que tem crescido, como Pipa também, e nós vamos ficar na torcida, não é? E pedindo também a bênção de Deus para que essa cidade continue crescendo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Ainda faculto novamente a palavra aos homenageados. Bem, como não vimos manifestação de interesse, antes de encerrarmos, eu gostaria de citar algumas pessoas que, porventura, não foram abrilhantados da forma que nós gostaríamos que fosse. Nós sabemos aqui que temos vários representantes, seja da educação, como foi citado aqui, no jornalismo também, nós temos, além de Iranilson, que vem contribuindo com a divulgação do nosso destino, também temos aqui André Renan, que foi uma propositura aqui do então vereador Manuel Messias, e eu gostaria de registrar. Na segurança, nós tivemos aqui também representado Cabo Barros e o Tenente Ruski. No empreendedorismo,
foi somente dado uma pincelada, mas também teve uma contribuição muito grande para o fomento de novas expectativas com o conhecimento na criação do camarão, o então, na época, jovem Ferreira, né, conhecido como Ferreira, e também sabemos que, através de você, Ferreira, chegamos a ser a segunda economia do nosso município, a extração do camarão, e assim nós sabemos que o seu empreendedorismo também contribuiu para o nosso desenvolvimento, e aqui queremos agradecer imensamente. Mas quero falar de, entre tantos homens que foram homenageados, eu gostaria de citar aqui a homenageada, que foi propositura minha, a nossa carinhosamente conhecida como Lô, né, que tem uma luta muito importante, e que muitas vezes a gente vê que uma contribuição como voluntariado, ele não tem esse vulto tão grande para toda uma sociedade, mas tem sim para um futuro de uma geração e o futuro de muitas coisas que nós vemos sempre buscando, que é a socialização, a inclusão, e isso lhe representa. Então, eu gostaria de dizer que Lô não é somente a Lô do Conselho Tutelar, como muita gente diz, mas também a Lô que eu conheci através do Projeto Afeto, que vem demonstrando, assim, eu até me emociono, mostrando a dignidade não só da mulher, mas do ser humano, em buscar a inclusão para as pessoas que são ditas como deficientes, e que não são deficientes, são seres especiais que vêm para nos engrandecer. É a Lô que eu conheço, da luta e da inclusão do autismo na nossa sociedade. A Lô do desprendimento como voluntária na educação do nosso município, que vem contribuindo muito. É a Lô do comprometimento com o Conselho Tutelar. Então, eu gostaria de frisar essas duas pessoas, aliás, as três pessoas, que eu gostaria realmente de mostrar aqui, não só para as pessoas que estão presentes, mas as pessoas que estão nos vendo através da TV Câmara, a importância também de vocês, quanto cidadão de Tibau, que hoje não é só receber o título, essa placa, mas a gente sabe que aumenta a responsabilidade de todos vocês. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela contribuição que vocês vêm dando ao município. O Cabo Barros também já foi mencionado, por isso que eu não enfatizei, mas eu vi, assim, os nomes das outras pessoas, por isso que houve essa enfatização da minha parte. E eu gostaria de, antes de terminarmos, ao encerrarmos, eu gostaria de convidar todos os homenageados para tirarmos uma foto oficial, para deixarmos registrada aqui nos anais da casa. Então, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos nesta noite.